você tem algumas batatas quentes na mão, neste momento. Batatas quentes mundiais, ou seja, você tem guerra na Ucrânia, você tem toda essa questão aí entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, Israel e Irã, principalmente. Ora, já tinha comentado aqui, e é importante nós frisarmos, explicarmos isso mais uma vez, alguns países, para os Estados Unidos, não importam o seu governo. Eles são defendidos pelos Estados Unidos como uma questão de Estado. Biden e Netanyahu não poderiam se odiar mais. Eles têm, assim, todas as suas relações mundiais estão em polos radicalmente opostos. Todo mundo que é amigo do Netanyahu odeia o Biden, todo mundo que é amigo do Biden odeia o Netanyahu. Só que o Biden, recentemente, eu estou falando desse, acho que no começo desse mês de julho ainda, pouquinho antes dele abdicar a corrida. Uma das últimas entrevistas, não a última entrevista que deu, ele estava sendo perguntado: Biden, o que você acha de Israel? E ele falando daquele jeito, né, que nunca consegue completar uma frase, sempre se interrompendo assim por diante, mas ele falou assim: olha, é muito importante que os judeus tenham o seu lar, e principalmente Israel é um aliado americano. Não adianta, não importa se o governo é do Netanyahu, você pode colocar um governo de esquerda, você pode colocar um governo de direita, não importa qual seja a configuração, quem esteja nos Estados Unidos, quem esteja no governo de Israel, estes dois países são aliados históricos. Ponto. Assim como os Estados Unidos e a Rússia, para quem acha que o Putin, né, um grande, tá muito preocupado com o conservadorismo mundial, eles vão ser inimigos, não importa qual seja o governo americano. O Putin quer ver aquele governante no chão. Pode ser o Biden, pode ser o Trump, não importa. O Putin quer aquele governo no chão. Eles são inimigos históricos declarados. Bom, volta aqui para a Venezuela. A Venezuela, muito importante, comentei isso agora há pouco no Braddock Show, ela é um entreposto militar muito significativo para o mundo neste momento. Portanto, tal como na eleição do Biden, você teve o Biden citando apenas 2 países para o Trump nos debates, né? Ou seja, ele falou da Ucrânia e falou do Brasil. Especificamente, ele falou do Pantanal. Né? Eu queria muito, assim, um dos sonhos da minha vida, apresentar o mapa do Brasil para o senhor Joe Biden e falar assim: Biden, me diga onde fica o Pantanal. Mas enquanto isso não ocorre, você tem um segundo ponto ali curioso. Né? Eu acho que hoje ele não vai falar do Brasil. Todo mundo esqueceu do Brasil. Basicamente, o Elon Musk é a única pessoa que hoje consegue lembrar do Brasil nos Estados Unidos. Todo mundo está voltando os olhos para a Venezuela. A Venezuela é uma inimiga. É o caso contrário de Israel. É uma inimiga dos Estados Unidos, não importando quem esteja lá. Você pode colocar o Bernie Sanders na presidência americana. O Nicolás Maduro quer ver os Estados Unidos de joelho. Vai querer ver o Bernie Sanders de joelhos. Porque eles são inimigos históricos. São alguns países. Né? É diferente, por exemplo, da relação que os Estados Unidos tenham com o Brasil, que é sempre mais ou menos neutra, não tem muita clareza. Ou de outros governos que vão e vêm. Alguns países não. Eles são historicamente amigos ou inimigos. A Venezuela é uma inimiga dos Estados Unidos. Não é importante se seja o Biden, não importando se seja o Trump. Ou no caso, né, seja a Kamala, ou que seja o Trump. Por quê? A Venezuela, ela historicamente, toda a revolução bolivariana feita ali, ela tem um discurso narrativo contrário aos Estados Unidos. Ou seja, a culpa de tudo é dos Estados Unidos. Jandira Fegali, agora há pouco, fez um tweet falando, né, a Venezuela tem problema, né, Nicolás Maduro foi eleito democraticamente o presidente amado pelo povo venezuelano, aquela papagaiada toda que a gente já conhece. A primeira coisa que ela fala é: a Venezuela tem problemas. A maior parte delas colocada pelo bloqueio americano. Quer dizer, ela está tratando a Venezuela como se fosse Cuba. Não consegue perceber uma coisa como essa. E a Venezuela, bem ao contrário de Cuba, ela vende muito para os Estados Unidos. Petróleo ali rola adoidado.
Se não é para os Estados Unidos, às vezes é terceirizado, né, por amigos, para amigos dos Estados Unidos. Quer dizer, você não tem essa escapatória que Cuba. A desculpa que você tinha contra Cuba, né? Cuba, você para de comprar peixe, música caribenha lá, Cuba acabou. Venezuela não é assim, não é o mesmo país, não faz o menor sentido o que ela está dizendo, né? Não que alguma outra coisa que Jandira Fegali tenha dito na vida faça sentido, né? Não estou querendo fazer esse tipo de acusação a ela, acusando de fazer sentido alguma outra vez, mas o que ela falou neste momento não faz o menor sentido. Só que Kamala Harris agora, ela vai ter que começar a lidar com alguns problemas muito claros. E a Venezuela já é o primeiro dele, quer dizer, ela se saiu lá falando em Dilmês, né, Dilmês castiço, falando, eu sou a favor da democracia, do povo venezuelano, acho que todo mundo vai se entender, então, olha, parabéns aí, tapinha nas costas para vocês, e não quero fazer um comentário sobre absolutamente nada. Só que o problema é que o que acontece na Venezuela vai ter reflexos até no Oriente Médio. Venezuela é o principal parceiro comercial do Hezbollah, é o principal parceiro comercial, pelo menos aqui no Ocidente, do Irã. Entendeu? O ex-vice-presidente do Maduro, não o atual, mas o ex-vice-presidente do Maduro, ele era um druso, né? Druso é uma espécie assim, mais genérica de muçulmano, que era descendente ali, não lembro agora de qual país do Oriente Médio. Quer dizer, você tem todo o financiamento do Hezbollah depende da Venezuela. Só que a Venezuela, ela está ligada, obviamente, à esquerda da América Latina. O que a gente tem de diferente aqui que é importante nós entendermos neste momento? Parece estar havendo uma mudança no jogo da esquerda latino-americana em relação especificamente à figura do Nicolás Maduro. Às vezes chega a dar uma impressão de que o Foro de São Paulo tá meio já com, sabe, o plano B, falando assim, olha, talvez o Maduro vai ter que cair mesmo. A gente fala assim, o Maduro que era um ditador, a gente, olha, pela milésima vez o socialismo deu errado, mas foi por causa de uma pessoa. Foi só esse cara aí que ele deturpou Marx. Agora a gente vai colocar um outro bolivariano no lugar dele, que aí sim você vai ver o verdadeiro socialismo, e aí vai ser um socialismo democrático, assim por diante. Muitas vezes você consegue perceber isso em declarações, né? Líder da Colômbia, líder do Uruguai, algumas dessas pessoas, Boric, falando constantemente muito mal do Maduro. Você fala assim, mas peraí, aquilo ali que era um bloco coeso e homogêneo, parece estar tendo uma fratura. E o próprio Lula não está se rasgando de elogios ao Maduro, falando, mas o Maduro é o rei da democracia, olha. As frases que ele costumava dizer, né? A Venezuela tem muito mais democracia que o Brasil. Quer dizer, o número de eleições da Venezuela era muito maior. Sei lá, todas aquelas defesas que o Lula fez, ele agora está quietinho, está calado, entendeu? A situação está bem diferente. Como fica isso para uma eleição americana? Você pode reparar, o Biden ele conseguia dizer algumas coisas que a Kamala não consegue. Justamente essa pessoa que agora vai ter que se apelar tanto para ser identitária e que, ao contrário do Biden, não é um homem branco, velho, das velhas oligarquias dos Estados Unidos, de uma família que manda nos Estados Unidos há séculos, você repara que ela começa a ter algumas fraturas, quer dizer, ela vai ter que ficar meio quietinha. Que o Biden conseguia falar muito claramente, não, a Venezuela é inimiga nossa mesmo, dane-se, aquele ali é um ditador, eu sou só amigo do Lula, o Lula que é um democrata, o Lula que é lindo, o Lula que tem eleições de verdade. Agora a questão fica um pouquinho mais tensa. Não contente com isso, o discurso narrativo que Nicolás Maduro tem a oferecer ao mundo neste momento é um discurso ruim para os democratas. Bem ruim. Porque os democratas passaram muito tempo. Quando eu quero dizer democratas, na verdade, não quero dizer apenas os políticos do staff do Partido Democrata na alta cúpula de Washington. Eu quero dizer os democratas, incluindo New York Times, incluindo Economist, incluindo todo o Deep State americano,
incluindo, sei lá, George Soros, toda essa galera aí. O discurso, a narrativa que Nicolás Maduro está oferecendo é uma narrativa de eu venço eleições fraudadas, eu acuso meus opositores de golpistas, eu estou prendendo meus opositores, eu estou concentrando todos os poderes nas minhas mãos porque meus opositores estão me dando um golpe de Estado. Ora, eu estou defendendo a democracia. Eu não vou nem concluir o que eu quero dizer. Mas você entendeu que esse discurso começa a ficar diferente, a coisa fica muito mais tensa. Então, assim, a gente tem uma batata quente nas mãos, bem divertida para a gente ver nos próximos dias. Exatamente por isso, a coisa tende a esquentar bastante nos próximos dias, tá? E a gente vai ver muitos desdobramentos bem divertidos em relação a isso.